Cairi. Vai, doutora Érica, bom dia. Bom dia, doutor. A senhora está se fazendo muito presente nos meus processos. Eu já disponibilizei, doutora Érica, relatório e voto aos eminentes julgadores. Então, vou passar a palavra a Vossa Excelência para a sustentação oral. Ok? Obrigada. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, Excelência. Eu estou tão presente aqui na Câmara que eu acho que eu já posso até pedir música no Fantástico, né? De tantas sessões consecutivas. Ou então, quem sabe, né? Me candidatar ao quinto, para eu estar do lado daí também, né? Já estou tão presente aqui no tribunal. Brincadeiras à parte, Excelências, é sempre uma honra e um prazer sustentar nesta Igreja Câmara. Excelências, Dayana Borges Borilha ajuizou a ação de uso capião com fulcro no artigo 1242 do Código Civil, entendendo aqui presentes os requisitos para uso capião. Entretanto, o magistrado de primeiro grau entendeu, de forma diversa, não estarem presentes os requisitos e julgou improcedente a demanda. Nos autos, primeiramente ressaltamos que a parte foi surpreendida com o julgamento antecipado da lide. Na petição de ID 68-18-486, a apelante chegou a pugnar pela produção da prova testemunhal. E no ID 68-18-492, o juiz chegou a intimar as partes para especificar as provas que pretendiam produzir, tendo a apelante devidamente indicado a produção da prova testemunhal, que é muito comum e usual nessas ações de uso capião. Entretanto, o magistrado, ao analisar os autos, entendeu que existia prova documental suficiente e determinou o julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução. Data máxima vem ao entendimento do magistrado de primeiro grau, Excelências, entendo que ao analisar o processo, o julgador deve entender quanto da questão da suficiência da prova, ele deve estar atento que o conflito, em regra, ele não acaba na sentença. O conflito muitas vezes se prolonga e acredito ser dever do julgador permitir a prova, permitir à parte a produção de toda a prova que entenda necessária. Claro que nada protelatório ou realmente absurdo, mas, como disse, em ações de uso capião é comum e aceitável dentro da jurisprudência a produção da prova testemunhal, inclusive muitos julgados deste egrégio tribunal reconhecendo a prevalência da prova testemunhal a detrimento da prova documental. Então, vemos assim, Excelências, que o mais adequado, no caso dos autos, máxima data vênia, a fundamentação exarada na sentença, seria a oportunidade da produção de prova testemunhal, que iria esclarecer, inclusive, aqui o imbróglio, porque nós temos uma situação muito peculiar nessa ação de uso capião, que eu vou tratar aqui logo a seguida. Então, requer, primeiramente, que seja reconhecido o cerceamento de defesa e que sejam os autos devolvidos ao magistrado de primeiro grau e oportunizada, assim, a produção da prova testemunhal, que certamente levará ao esclarecimento de muitos pontos desse processo. Caso seja superado o cerceamento de defesa pedido aqui, no caso dos autos, o que ocorreu foi o seguinte: esse imóvel, ele foi vendido no ano de 2000 para a senhora Rosicléia, que era casada com o senhor Hilton. E em 2004, o senhor Hilton vendeu esse imóvel para o senhor Alain George. E no ano de 2005, o senhor Alain George vendeu esse imóvel para a apelante Daiane. Relativo a esse imóvel, Excelências, já tramitaram duas ações na Justiça, duas ações que foram julgadas nesta Câmara sob a relatoria do desembargador Rovilson. A ação número 00188977 de 2012, em que se discutiu a rescisão do primeiro contrato, aquele firmado no ano 2000, entre agora os apelados nesses autos e o senhor Hilton Machado Miranda, pois supostamente haveria uma inadimplência nessa situação, sendo reconhecido inclusive a rescisão contratual por esta Egrégia Câmara. Existe ainda a ação 00702385 de 2012, essa ação que foi movida pela senhora Daiane, a apelante nesses autos, contra os apelados nesses autos, para que fosse realizada a transferência do imóvel, transferência da propriedade do imóvel, mas
nessa ação não houve julgamento a respeito do reconhecimento do direito, porque entendeu o desembargador Rovilson e seguido a unanimidade nessa Câmara que as partes apeladas nesses autos, que naqueles autos eram Sônia, Breno e Lena Gorgulho, seriam parte ilegítima, pois Dayana não teria adquirido o imóvel deles. Então não houve resolução do mérito naquela demanda. E aqui reside todo o imbróglio. Para que possamos verificar se a existência dessas duas ações impossibilitaria o reconhecimento ou não da usucapião, é preciso verificar se essas duas ações, o tempo de interposição das ações, de distribuição das ações. E esse é o argumento central do magistrado de primeiro grau. Ele diz inexistirem os requisitos para o reconhecimento da usucapião, pois as ações impediriam a posse mansa e pacífica. E gravem bem o ano de distribuição de ambas as ações, excelências, 2012. Como bem sabem vossas excelências, a usucapião é uma forma de aquisição originária do domínio. Para ser reconhecida, ela precisa do preenchimento de 8 requisitos, que são posse mansa e pacífica, posse pública, mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini, durante certo período de tempo, com justo título, no caso dos autos, e com boa fé. São 8, portanto, os requisitos. E aqui nos autos, esses 8 requisitos se encontram presentes. Por quê, excelências? Porque eles já estavam preenchidos desde o ano de 2010. 2 anos antes da distribuição das duas ações que o magistrado utilizou para fundamentar ali o impedimento do reconhecimento da usucapião, porque, segundo ele, essas ações demonstrariam que não existia posse mansa e pacífica. Ínclito desembargador Sansão Saldanha. Neste caso, a autora adquiriu o imóvel onerosamente, ou seja, aqui o prazo é de 5 anos para o reconhecimento da usucapião. Ela adquiriu onerosamente no dia 1º de fevereiro de 2005, conforme contrato de compra e venda juntado no ID 6818488. Como a apelante comprou o imóvel possuindo assim justo título, o contrato de compra e venda firmado, como disse, o prazo aqui é do artigo 1242 do Código Civil, ou seja, são 5 anos. A posse pública também resta patente nos autos. O imóvel é um terreno que fica dentro de um condomínio localizado na cidade de Ariquemes. Aqui, a apelante juntou vários documentos, notificações que recebia do condomínio, porque era um condomínio em formação. Eles estavam, na época, fazendo limpeza de terrenos, construção das vias, asfaltamento, a ligação da energia elétrica, várias situações. E todos os e-mails enviados pelo condomínio eram enviados para a senhora Daiane. Inclusive, existe uma declaração nos autos, juntada no ID 6818279, da senhora Elsa Carvalho de Matos, que reside no condomínio há mais de 20 anos, que ela identifica como proprietária do imóvel a senhora Daiane, inclusive tendo participado de reuniões de condomínio e indicando que a senhora Daiane é quem pagava todas as taxas condominiais, conforme documentos também juntados nos autos, e as chamadas ali de capital para que fossem feitas melhorias no condomínio. Tudo isso era realizado pela senhora Daiane desde 2005. Ela pagava o IPTU do imóvel, conforme comprova a prova também produzida nos autos, demonstrando assim, de forma inequívoca, a posse pública. Quanto ao fato da posse ser mansa e pacífica, a apelante comprovou isso nos autos porque de 1º de fevereiro de 2005 até o ano de 2012, essa posse não foi turbada em nenhum momento. Não há aqui nenhuma notificação, ação de despejo e principalmente, excelências, os apelados reconhecem isso, porque eles não trouxeram nada nos autos a demonstrar, olha, a gente notificou a apelante, a gente foi lá, a gente informou. Nada. Eles entraram na justiça contra aquele primeiro para quem eles venderam o imóvel. A senhora Daiane não fez nem parte deste processo. 12 anos, excelências. 12 anos após a venda do imóvel é que eles decidiram buscar a justiça para rescindir o contrato. Quando o terreno já estava valorizado, quando o condomínio já estava formado, quando a senhora Daiane já havia construído
Se verificarmos a imagem dos autos, há uma casa construída no local, ela só ainda não está rebocada, mas foi construída pela senhora Daiane. Durante todo esse período, os apelados ficaram silentes por longos 12 anos. A apelante deu função social ao imóvel, a apelante construiu ali seu projeto de vida. Ela investiu todas as suas economias e o seu dinheiro neste imóvel, exercendo posse mansa e pacífica do imóvel, pelo menos da data de 1º de fevereiro de 2005 até 1º de fevereiro de 2010, tendo cumprido o requisito temporal. Assim, ao analisar os autos, o magistrado entendeu, máxima data vênia, de forma muito equivocada, que a existência daquelas duas ações poderia, de alguma forma, configurar que a apelante não exerceu posse mansa e pacífica. O direito se operou. Aqui, o prazo exigido pela lei foi cumprido pela apelante. Não há que se falar que essas duas ações poderiam, de alguma forma, justificar ou impedir que a apelante tivesse sido reconhecida a uso capião pretendida. Inegável, ademais, excelências, que existe justo título. O juiz desconsiderou o contrato juntado no ID 6818488 porque ele foi juntado na réplica à contestação. Ele disse que a autora deveria ter juntado na inicial. A autora justificou que houve um problema na hora de peticionar e ela juntou na réplica à contestação. Quanto à produção da prova, excelências, o juiz primeiro entende que não há prova suficiente. Depois, a prova que a apelante conseguiu produzir nos autos, ele também entende que essa prova não deveria ser considerada. Ora, dessa forma, há um completo cerceamento ao direito da apelante. O próprio Superior Tribunal de Justiça já entendeu no RESP 1.206.637 que é possível a juntada posterior de documentos à inicial desde que seja respeitado o contraditório. E aqui em nenhum momento foi legado o contraditório. A parte juntou o comprovante, juntou o contrato de compra e venda, a parte apelada se manifestou a respeito disso e foi cumprido, portanto, o requisito contraditório. Ademais, o juiz ainda fala que a apelante deveria ter tido a cautela de procurar no cartório de imóveis, que deveria ter registrado esse contrato de compra e venda, pois, senão, não estava configurado o justo título. Também a respeito do justo título, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento seguido por este egrégio Tribunal de Justiça, que protege a posse advinda do compromisso de compra e venda, ainda que desprovida de registro, excelências, prestigiando a boa-fé dos negócios informais realizados no nosso país, como se disse que ocorre dioturnamente, principalmente no interior de Rondônia, onde muitas áreas sequer são legalizadas. Esse entendimento do STJ virou, inclusive, súmula, súmula 84, sendo inegável a boa-fé da apelante, que comprou o imóvel, pagou todas as parcelas e chegou, inclusive, a procurar a imobiliária para regularizar toda a situação. E só quando ela procurou a imobiliária, no ano de 2012, para regularizar o imóvel, foi que os primeiros proprietários, os apelados, buscaram a justiça para postular a rescisão contratual, 12 anos depois de realizar a compra e venda do imóvel. Como penalizar a apelante, excelências, pelo fato do primeiro comprador não ter pago as suas parcelas do contrato de compra e venda, é retirar dela a posse e propriedade de um imóvel a posse que ela já vinha exercendo e não reconhecer a sua propriedade. Como disse, foi ela que cuidou do imóvel, ela que pagou o IPTU, ela que deu função social ao imóvel ao longo de todos esses anos. Inegável, assim, excelências, que já havia cumprido o requisito temporal, o requisito da posse mansa e pacífica, provado o requisito do justo título, para que houvesse sido reconhecido a uso capião. Dessa forma, data máxima vênia, sob nenhuma ótica, entendemos ser possível reconhecer que as duas ações, a ação de rescisão contratual e a ação de obrigação de fazer, que foi a própria apelante que ingressou na justiça, mais uma demonstração, inclusive, excelências, da boa-fé. Ora, se ela não tivesse boa-fé ao adquirir o imóvel, não tivesse confiando naquele contrato de compra e venda, como é que ela ia ir na justiça, buscar que fosse transferida a propriedade do imóvel? Ela jamais faria isso, ia ficar silente lá no canto dela.
Foi por causa dessas ações que o juiz reconheceu que não haveria aí o preenchimento do requisito para o reconhecimento da uso capião. Entretanto, a apelante demonstrou, máxima data vênia, aqui presentes os 8 requisitos: requisito temporal, requisito do justo título, requisito da posse mansa e pacífica, da posse pública do imóvel, como disse, mesmo não havendo a produção da prova testemunhal, a declaração nos autos, há vários e-mails trocados com a direção do condomínio e a apelante a comprovar que por todo esse período foi ela que pagou por todas as benfeitorias e valorização consequente do imóvel e do condomínio. Assim, excelências, entendemos que a apelante cumpre os requisitos para ter sido reconhecida a uso capião, não devendo as ações aqui utilizadas pelo magistrado serem consideradas para não reconhecer esse direito, justamente tendo em vista que as ações só foram distribuídas na justiça depois de ter sido cumprido o requisito temporal. Agradeço a atenção de vossas excelências mais uma vez. Ok, tempo esgotado. Desembargador Sansão, doutor Aldemir, eu disponibilizei o voto para Vossa Excelência, inclusive analisando a preliminar e analisando o mérito, mas eu vou mudar meu voto. Os fatos foram bem narrados pelo advogado. De fato, ocorreu que a apelante, ela comprou esse imóvel do senhor Alain, que tinha comprado do seu Wilton e que, por sua vez, tinha comprado aqui dos apelados. Só que o seu Wilton não pagou uma parte e não pagou demais. Aí houve uma ação, houve anulação disso aí. Mas nisso, os credores ficaram inertes também por esse tempo todo. Depois, a autora, aqui no caso, a apelante, ela requereu, ela entrou com uma ação tentando regularizar documento contra os autores, contra os recorridos aqui. Não conseguiu êxito porque eles efetivamente não haviam vendido nada para eles. Mas eu vou acolher aqui, já pedindo o Daniel aos senhores, estou disponibilizei um voto, e estou entendendo que a melhor justiça não está sendo feita. Eu vou acolher a preliminar de cerceamento de defesa, para anular essa decisão, deixar para que esse processo volte e para que aprecie essa prova com mais profundidade. Porque o que se tem apurado até agora são essas sentenças, uma que anulou aquele primeiro negócio e a outra que não permitiu que ela escriturasse o documento. Mas, para requisitos do capião, o que se estava causando do julgamento do magistrado era um justo título. E acho que aqui, como a prova testemunhal e mais essas provas, obviamente, que devem ser analisadas, a questão de prova, construção de benfeitoria, pagamento aí de taxas fundiárias e de eventuais impostos, né? Eu vou acolher a preliminar de cerceamento de defesa para tornar efeita a decisão de primeiro grau e determinar nos autos para que seja produzido e analisado com mais profundidade essa prova. Pedindo vênia aos senhores, porque normalmente a gente analisa isso, mas o voto, da maneira com que a sentença foi proferida, me conduziu a esse caminho e eu acreditei que isso não está sendo, a melhor justiça não está sendo feita. Portanto, é assim que eu estou votando já, modificando meu voto para acolher aí a preliminar de cerceamento de defesa. Desembargador Sansão. Muito bem, senhor presidente. Com essa motivação, eu vou acompanhar a Vossa Excelência, embora eu entenda que se poderia aprofundar mais e, na hipótese, juntar essa preliminar com a questão de mérito e já julgar a causa, porque ela contém tudo já, né? Mas, como a questão está sob a relatoria de Vossa Excelência, a visão para quem vai prolatar a decisão é que temos que acompanhar. De forma que, se Vossa Excelência está pressentindo que para formar um juízo jurídico a respeito da questão, esse é o caminho, eu estou acompanhando a Vossa Excelência. Foi bem. Doutor Aldemir.
presidente, eu também, diante dos esclarecimentos de Vossa Excelência e da manifestação do desembargo de sanção, eu acompanho para que os autos retornem, sejam coletados as provas necessárias e seja proferida a nova sentença. Ok. Vou programar o resultado preliminar de cerceamento de defesa acolhido nos termos do voto do relator à unanimidade. Doutora Érica, muito bem pela sustentação. Hoje a senhora me convenceu, ok? Obrigada, A Excelência. gente está aqui para fazer justiça, né? E de repente aqui os contratos são de certa forma muito irregulares mesmo, e às vezes pessoas ficam aí flutuando, tendo cumprido obrigações e não ter assumido.